qual a melhor tradução da Ilíada e da Odisseia? Ou como me perguntam muitas vezes, qual a tradução eu devo usar na minha primeira leitura desses poemas, né? A gente que trabalha com literatura grega, tanto na universidade fora dela, a gente escuta essa pergunta com muita frequência. Eu sei que tem alguns vídeos no YouTube discutindo as traduções da Ilíada e da Odisseia. Eu queria dar o meu pitaco, dar a minha opinião, e também eu queria abranger um número bastante grande de traduções, entrando em detalhes, às vezes, que os outros vídeos que eu encontrei na internet não comentaram. Então, é um vídeo só para orientar vocês, para que vocês tomem a sua decisão acerca de qual tradução utilizar numa primeira leitura, ou até, se vocês quiserem, né, reler a Ilíada e a Odisseia. Também eu acho interessante, né, se você for reler, pegar uma tradução nova para experimentar, ver um estilo diferente. Eu só tenho que fazer dois adendos antes de entrar no comentário das traduções. O primeiro é que eu não vou utilizar nenhuma tradução em prosa. Então, a Ilíada e a Odisseia são poemas, né? São textos escritos em verso. A gente tem algumas traduções que transformam esses poemas em prosa. Só que, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma experiência com as traduções em prosa. Então, eu não vou poder explicar para vocês nada sobre as traduções em prosa, porque eu nunca li, nem folheei e nem conheço, né, qual foram os tradutores e quais são as edições em prosa que nós temos. Em segundo lugar, eu acho que é salutar, né? É interessante vocês tentarem ler um poema narrativo traduzido como um poema mesmo. Então, acho que é uma experiência legal de você sair um pouco, talvez, da zona de conforto. Eu sei que pode ser um pouco assustador para quem não está acostumado. Ler um poema longo, né, narrativo, como a Ilíada e a Odisseia, isso pode causar muita preocupação, muito medo em algumas pessoas, mas fiquem tranquilos que nessa lista que eu vou fazer aqui, vão ter algumas traduções mais tranquilas, de mais fácil leitura, caso você tenha essa preocupação sobre não conseguir terminar o poema, não avançar muito. Vocês não precisam ir atrás de tradução em prosa, você tem traduções em versos que são bastante acessíveis para um público mais geral. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Acho que é legal ler o poema, porque isso preserva alguma coisa da experiência que seria, né, do público original de escutar um poema narrativo. Acho que é interessante a gente fazer esse esforço para tentar acessar, né, o texto antigo de alguma maneira mais próximo do que ele tinha sido apresentado no seu contexto original. Além disso, né, por último, eu vou recomendar as traduções em verso, porque eu acho que as traduções dos tradutores mais renomados em língua portuguesa são em verso. Então, de maneira geral, as melhores traduções que eu conheço, aquelas que são comentadas por quase todo mundo, são em verso. Então, vale mais a pena recomendar essas traduções, tá? O segundo adendo que eu queria fazer é meio que uma traição do título do vídeo, né? Porque no fim das contas, o que eu preciso dizer para vocês é que não existe melhor tradução da Ilíada e da Odisseia. A melhor tradução é aquela que vocês vão gostar de ler, aquela que vai cativar vocês, que vai deixar vocês mais interessados para vocês concluírem os poemas, para vocês terminarem a leitura dos poemas. Então, o que eu sempre recomendo para os meus alunos é que vocês folheiem diferentes traduções que vocês tenham acesso. Então, se vocês vão numa livraria e tem mais de uma tradução, que você abra a tradução da Ilíada e da Odisseia e lê os primeiros 10 versos de tradutores diferentes, para você ver se você gosta do estilo, do ritmo, se a sonoridade te ajuda, né? Se você acha bonito, se você acha interessante, enfim. Tudo que você pode usar como motivo para te deixar empolgado para ler o poema, isso vai ser importante para você. No fim das contas, essa vai ser a tradução que vai ser melhor para sua leitura. Se você não consegue, se você não vai numa livraria ou se não tem, né, muitas traduções disponíveis para você, você pode olhar na internet. Às vezes você tem amostras, né, dos livros, né, nas editoras, amostras das primeiras páginas. Pode ser que você consiga ler os primeiros versos de tradutores diferentes e aí tomar a sua decisão. Essa é sempre a minha recomendação, né? Nunca terceirizem a escolha para outra pessoa. Sempre assuma a responsabilidade de escolher as coisas que vocês vão ler. Mas, é óbvio, para quem não conhece nada, pode ser uma coisa muito difícil, né, tomar uma decisão assim. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês são orientações, né? É uma espécie de guia para vocês terem algum norte, algum tipo de medida que vocês possam usar para avaliar qual tradução é melhor para vocês.
Eu não vou dizer que essa tradução é melhor do que a outra, mas eu vou só apresentar as diferenças das traduções. E aí, no fim das contas, cada um de vocês tem que tomar a decisão efetivamente de qual tradução usar na leitura dos poemas. Para quem não me conhece, eu sou Danilo, eu sou doutor Danilo Vila, né? Eu sou doutor em grego antigo pela USP e quero apresentar esse vídeo para vocês para ajudar a divulgar mais a literatura grega antiga e a cultura grega antiga de maneira geral. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos começar agora pelas traduções. A primeira tradução que eu vou recomendar para vocês é a tradução mais antiga dessa lista, a tradução de Odorico Mendes, a tradução do final do século XIX, tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Essa tradução, em primeiro lugar, eu acho que vai ser difícil de vocês encontrarem para comprar nova, né? Num site de uma livraria ou na Amazon, para você comprar, acho que não vai ter. Não encontrei procurando, não é uma tradução fácil, a não ser que você procure em sebos, talvez na estante virtual e tal, você encontre alguma edição antiga. Mas a gente também tem, das traduções que eu vou listar aqui, é a única que a gente tem gratuitamente na internet. Então você pode baixar legalmente edições do Odorico Mendes, tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Por ser uma tradução do século XIX, né, os problemas de leitura dessa tradução, o que pode atrapalhar vocês, é que é uma tradução que vai utilizar de certos arcaísmos, né, de uma linguagem mais antiga, que pode não ser muito acessível para uma primeira leitura. Então vai depender muito do seu gosto, do seu hábito de ler poesia antiga ou não. Além disso, um problema que eu tenho com a tradução do Odorico Mendes, que eu não gosto de maneira geral, é que ele utiliza, né, nomes latinos para se referir aos deuses gregos. Então, do ponto de vista pedagógico, eu prefiro que a tradução mantenha, né, na medida do possível, os nomes tradicionais gregos que a gente associa aos deuses e aos heróis, porque isso ajuda já a você se familiarizar com esse universo nos seus próprios termos, né? Então, Odorico vai se referir a Zeus como Jové, ele vai chamar Odisseu de Ulisses, ele vai chamar, por exemplo, Leto, que é a mãe de Ártemis e Apolo, ele chama de Latona, ele chama o Hades de Orco, por aí vai. Então ele vai utilizar a tradição latina, os nomes latinos para se referir a deuses, heróis gregos. Isso é algo que eu não considero muito positivo. Além disso, uma coisa interessantíssima da tradução do Odorico Mendes é que ele é o único tradutor que eu conheço, pelo menos nessa lista com certeza, que utiliza o verso decassílabo, um verso decassílabo para traduzir a Ilíada e a Odisseia. A gente vai falar no final desse vídeo outra tradução que usa o decassílabo, mas usa o decassílabo duplo. Então, o que é isso, né? Explicando aqui de maneira o mais sucinta que eu posso explicar. O decassílabo é um verso de 10 sílabas poéticas, é um verso muito tradicional na poesia de língua portuguesa, geralmente associado com poesia épica em língua portuguesa. Hein? Então, os Lusíadas de Camões é escrito em decassílabos. Então, ele é um verso que tem uma tradição importante na nossa poesia, é um verso que tem uma tradição vinculada à poesia épica, então faz sentido, assim, se você parar para pensar, faz sentido você traduzir os poemas homéricos por um decassílabo do ponto de vista da tradição do verso, e daí sua importância na literatura brasileira e na literatura portuguesa. Só que o verso decassílabo é um verso muito pequeno comparado com o hexâmetro datílico grego, né? O verso homérico, que a gente chama de hexâmetro datílico, era um verso que poderia oscilar bastante, mas ele vai ter bem mais sílabas no geral do que 10 sílabas poéticas do verso decassílabo. Ele vai oscilar ali entre 11 até 17, se não me engano, sílabas no total. Então, dentro desse intervalo de sílabas vai ser o tamanho do verso homérico. Então, você traduzir os poemas, né, homéricos em decassílabos é uma coisa meio complicada. Você tem que se utilizar de recursos para tornar o texto cada vez mais sucinto, muito mais sucinto do que ele era no original. Isso é positivo e negativo, né? Por um lado, é interessante você ler a tradução do Odorico para ver como ele consegue, né, encaixar o hexâmetro dentro desse verso bem mais curto no português, mas também para uma primeira leitura pode ser muito difícil, porque o texto homérico, que às vezes pode ser muito simples e muito claro, tem que ser encaixado num molde muito menor do que aquele que ele tinha sido produzido. Então,
ao mesmo tempo que é curioso ver as soluções criativas que o Odorico tem que encontrar para poder fazer o verso homérico funcionar, pode ser uma coisa que dificulte a leitura de vocês. Tudo bem? Então eu recomendo a tradução do Odorico Mendes. Para quem, né? Quais são as pessoas que eu recomendaria? Eu recomendo para quem gosta, né, de poesia do século XIX, quem gosta de uma poesia mais antiga, quem gosta do verso decassílabo ou tem curiosidade para ler uma tradução da Ilíada e da Odisseia em decassílabos, e quem não se incomoda, né, quem já tem conhecimento e já sabe um pouco mais de cultura grega e não se incomodaria de ler os nomes latinos lá na tradução do Odorico. Isso não vai atrapalhar em nada a sua leitura. Se você está começando a conhecer literatura grega e cultura grega, talvez seja melhor ir para uma tradução que tenta manter os nomes gregos o mais próximo do original possível, né? Porque é óbvio que não dá para manter exatamente igual como está lá na língua grega. Tudo bem? Então, a tradução do Odorico é muito interessante, né? Eu não quero aqui criticar nenhuma tradução, é uma tradução curiosíssima, eu acho que historicamente, então esse é um outro elemento importante, quem tem curiosidade na história das traduções da Ilíada e da Odisseia, essa pode ser uma tradução boa para você ler também, porque historicamente ela tem um valor muito importante. Mas talvez para quem está só querendo conhecer os poemas pela primeira vez, não seja a tradução mais adequada. Essa é a primeira, do Odorico Mendes. A segunda tradução que eu vou comentar com vocês é a de Haroldo de Campos. Haroldo de Campos é um gigante dos estudos literários, dos estudos da tradução brasileira, né, dos estudos brasileiros de literatura e de tradução no século XX. É um grande nome, uma pessoa com influência gigantesca, ele está responsável ali por vários movimentos importantes na literatura brasileira do século XX, inclusive da poesia concreta. E ele, para quem não conhece, ele inventou, né, ele criou, junto com outros teóricos, uma escola de tradução muito importante dentro da literatura brasileira e das traduções brasileiras, tanto do século XX como até hoje no século XXI. Eu vou aqui fazer um resumão, né? Então, os estudiosos de Haroldo de Campos que não fiquem bravos comigo, mas simplificando muito as discussões de tradução dele, para poder vocês terem uma noção de como é que é a tradução dele da Ilíada. O Haroldo, ele enfatiza, né, no seu modo de traduzir, aspectos criativos da tradução. O termo que ele utiliza para isso é a transcriação. Então, ele vai enfatizar não aquilo que às vezes as pessoas pensam quando estão falando de uma tradução de um texto antigo, né? A ideia de fidelidade a um original, de ser fiel à ideia original que o poeta, ao estilo original do poeta. O Haroldo de Campos vai enfatizar os aspectos criativos de uma tradução. Então, é uma tradução que ele vai chamar de transcriação, é você produzir um texto novo a partir daquele texto antigo. E isso vai se evidenciar em uma série de elementos da tradução que podem ser positivos ou negativos para vocês, a depender do gosto de cada um. Então ele vai se utilizar de neologismos, de trocadilhos, de experimentos formais, de brincadeiras de estilo, que talvez um leitor um pouco mais conservador, tradicional, não goste, se incomode com esse tipo de escolha. Um problema da tradução do Haroldo, que eu preciso comentar com vocês, é que ele só traduziu, até onde eu saiba, por completo a Ilíada. Então a gente só tem acesso para comprar as traduções da Ilíada e não da Odisseia. Eu já vi em blogs, em revistas, circulando na internet, algumas traduções de trechos da Odisseia, mas não tem uma edição completa da Odisseia. Então, se você quiser ler os poemas homéricos com o mesmo tradutor, você quer ler a Ilíada, a Odisseia com o mesmo estilo de um mesmo tradutor, você não vai poder fazer isso com a tradução do Haroldo de Campos. Ele só tem a tradução completa da Ilíada, você vai ter que ler a Odisseia com uma outra tradução, tá? Então isso é importante comentar com vocês. Um outro problema da tradução do Haroldo de Campos é que, apesar dele usar um verso um pouquinho maior do que o Odorico Mendes, o tradutor anterior que eu falei com vocês, ele usa o alexandrino em língua portuguesa, que é um verso de 12 sílabas poéticas, ainda assim não é um verso que se aproxima da extensão máxima, né, do verso original de Homero. Então, a tradução também vai ter algumas dificuldades de leitura, não vai ser uma tradução necessariamente fácil para vocês lerem. Não vai ser tão arcaica quanto a de Odorico Mendes, mas
ela pode gerar algumas dificuldades. Para quem eu recomendo a tradução do Haroldo de Campos? Primeiro, se você é fã do Haroldo de Campos, é a melhor tradução que você pode ter acesso, né? Então, eu conheço muita gente que gosta muito do Haroldo de Campos, da poesia, da teoria dele. Então, lê a tradução da Ilíada na tradução dele, se você é fã do cara, vai ser muito mais produtivo para você do que qualquer outra tradução. Se você gosta também dessas experimentações formais, dessas questões estilísticas que eu falei, né? De palavras inventadas, de soluções mais criativas para os problemas de tradução e não a tentativa de ser fiel a um texto original, eu acho que a tradução do Haroldo pode ser bastante produtiva para vocês também. Eu geralmente recomendo tanto a tradução do Haroldo quanto do próximo tradutor que eu vou comentar para vocês numa segunda leitura. Então, a não ser que você seja esses casos que eu comentei agora, se você é um leitor que está inseguro, não sabe qual tradução ler, eu acho que as traduções mais criativas, né, dessa escola que eu estou comentando com vocês, elas são muito mais interessantes, para mim, pelo menos, depois que você já tem uma noção do texto. Você já conhece a narrativa do poema, você já sabe onde é que ele vai dar, você já sabe o que está acontecendo na história, e aí você vai ler para uma segunda vez ou uma terceira vez, né? Enfim, uma releitura do poema, você encontrar essas soluções é muito curioso, porque você começa a reparar nessas coisas, falar, tá, ele fez isso aqui, que na outra tradução que eu li é um pouco diferente e tal. Eu acho que as qualidades dessas traduções, elas surgem exatamente quando você começa a comparar com outras, já tendo uma ideia boa de qual é a narrativa geral do poema. Então, eu não costumo recomendar as traduções de Haroldo de Campos, ou a tradução da Ilíada de Haroldo de Campos, para uma primeira leitura, para um leitor que ainda está meio inseguro, não conhece muito bem a narrativa do poema e não sabe ainda qual tradução escolher. Agora, se você gosta muito do estilo de tradução do Haroldo, se você gosta muito de um estilo de poesia que ele é associado, então jogue duro, né? É uma boa tradução para você ler a Ilíada. Tá bom? Então esse é Haroldo de Campos. A gente vai falar agora de um outro tradutor que é da mesma escola do Haroldo de Campos, o Trajano Vieira. Muitas das coisas que eu falei sobre a tradução do Haroldo de Campos vão valer para a tradução do Trajano Vieira. Ele se encaixa dentro da mesma escola de tradução que o Haroldo de Campos criou, né? Então ajudou a criar, pelo menos. Então o Trajano também vai se utilizar de alexandrinos, um verso de 12 sílabas no português. Ele também vai se utilizar de recursos criativos na tradução, se preocupando menos em preservar algum tipo de fidelidade extrema ao original e mais com a criação de um novo texto a partir desse original, né, com soluções criativas e outras ferramentas como neologismos, como já falei na tradução anterior. Então, Trajano vai se encaixar em muitas das coisas que eu falei para a tradução do Haroldo de Campos. A principal diferença é que ele é um grande tradutor de clássicos, talvez um dos maiores tradutores de clássicos da tradução brasileira, né, do mundo dos clássicos brasileiros no século XX e agora no século XXI. Então, ele tem muitas traduções publicadas de tragédias atenienses. Ele traduziu tanto a Ilíada quanto a Odisseia, diferente do Haroldo de Campos. E a edição do Trajano Vieira é muito interessante porque ela é uma tradução bilíngue. Então, uma coisa legal para vocês, quando eu lia a Ilíada e a Odisseia na graduação e eu estava começando a estudar a língua grega antiga, eu gostava de olhar, né, o texto no original, o texto em grego, e aí ver a tradução, e aí ficar tentando achar alguma palavra que eu reconhecia, alguma coisa assim. E aí, a depender da curiosidade de vocês com a língua grega também, você tem uma tradução bilíngue, assim, que você possa ficar olhando a tradução e original, pode ser muito interessante, né? Pode ser muito positivo para vocês na leitura, a depender do interesse que vocês tenham com relação à língua grega antiga. Então, os mesmos problemas da tradução do Haroldo estão presentes aqui. Eu não recomendaria se você não gosta da escola de tradução do Haroldo de Campos. Eu recomendo se você gosta dessa escola de tradução, se você já leu possivelmente outras traduções do Trajano Vieira, se você leu alguma tradução dele das tragédias e gostou, né? Você pode ir para a Ilíada e Odisseia tranquilamente, porque ele vai manter o mesmo padrão de qualidade que ele é conhecido. O Trajano tem um canal no YouTube, eu vou tentar linkar aí para vocês na descrição ou aqui no vídeo mesmo, para vocês acompanharem o canal dele, se vocês já não acompanham. Ele posta alguns comentários muito interessantes sobre os poemas homéricos, sobre as tragédias, sobre os textos que ele traduziu. Então sigam lá o Trajano.
Eu nunca tive aula com ele, é um professor da Unicamp, mas ele parece, pelo menos nos vídeos, ser um cara bem legal, tá? Então, recomendo a tradução para quem gosta desse estilo criativo de tradução, para quem conhece as traduções do Trajano Vieira e já gostou, já leu as tragédias e gostou, e para quem tem esse interesse de dar uma bisolhada, né, dar uma olhada ali no texto original. Essa é a única tradução que eu encontrei que tem um texto bilíngue para vocês. Tem um texto grego de um lado e o português do outro. E dá para vocês ficarem fazendo essa comparação se vocês estão começando a conhecer a língua grega, estudando na universidade ou até casualmente, né, de forma amadora em casa. Então, essa é a tradução do Trajano Vieira. A quarta tradução que eu vou recomendar para vocês foi aquela que eu li durante a minha graduação, quando eu estava conhecendo os poemas homéricos pela primeira vez, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Então, como o Trajano e o Odorico, ele tem a tradução da Ilíada e da Odisseia, você tem versões mais novas do que essas aqui, que eu comprei lá no início dos anos 2010, 2011, 2012. Eu acho que já tem edições melhores do que essas. É, e essa tradução é muito interessante porque o Carlos Alberto Nunes, ele cria um verso em língua portuguesa para tentar reproduzir o estilo do verso, o ritmo do verso em língua grega, né? Do hexâmetro datílico em língua grega. É um experimento muito interessante. Eu gostava muito de ler em voz alta os versos do Carlos Alberto Nunes. Ele tem um ritmo bem específico, então isso é muito curioso. Eu acho que também o texto dele não é tão difícil. Pessoalmente, eu não acho que ele é tão difícil quanto o do Trajano Vieira ou o do Haroldo de Campos ou do Eurico Mendes. Ele não é também muito fácil, ele fica ali num meio termo. É um texto que tem alguma dificuldade, mas não é completamente inacessível, não é muito difícil de ler. Ele cria um estranhamento, mas você consegue acompanhar a narrativa. Então, para quem não tem medo de ler um texto um pouco mais difícil, mas também não quer um texto muito difícil, ele fica bem no meio termo para mim. Eu recomendo que vocês folheiem e aí vejam se funciona, se isso que eu estou dizendo funciona para vocês. Eu acho que quem tem interesse no ritmo da poesia, né, em outros aspectos da poesia mais estéticos, a tradução do Carlos Alberto Nunes é uma boa pedida, porque esse ritmo que ele criou, esse verso que ele criou para dar conta do ritmo do hexâmetro, é muito interessante. Eu acho até que para pessoas que não têm interesse na leitura da Ilíada e da Odisseia, mas que têm curiosidade com prosódia de poesia em língua portuguesa, né, que quer conhecer outros versos, outras formas de escrever em língua portuguesa, é possível que a tradução do Carlos Alberto Nunes seja uma boa leitura para vocês que, por acaso, não conheçam, não queiram conhecer ou já conhecem os poemas homéricos, mas queiram, né, conhecer novos versos dentro da língua portuguesa. Não é todo dia que se inventa um verso em língua portuguesa, então você ter essa experiência de leitura é muito curiosa. Eu acho interessantíssimo a escolha do Carlos Alberto Nunes de traduzir dessa forma a Ilíada e a Odisseia. Eu gosto muito da tradução, eu acho que eu recomendo ela de maneira geral, é uma boa tradução para uma primeira leitura. Eu recomendo para quem tem interesse, né, em conhecer esse verso e escutar o verso do Carlos Alberto Nunes, escutar um verso que é mais próximo ritmicamente do verso original do grego. Agora, eu queria abrir um parênteses aqui, e não é uma crítica à tradução do Carlos Alberto Nunes, porque toda tradução ela vai ter aspectos positivos e negativos. Você sempre vai, se você prioriza uma coisa, você vai perder outras, né? Então, não tem solução perfeita na tradução, infelizmente, não tem como a gente traduzir exatamente como era no original. Se você foca uma coisa, você está sacrificando outros aspectos da tradução e não tem jeito, isso não tem solução. Mas eu queria só abrir um parênteses, porque eu escuto às vezes as pessoas falando na internet e tal, e às vezes se cria uma impressão do verso hexâmetro datílico, do verso da Ilíada da Odisseia, o verso original em grego da Ilíada da Odisseia, que não é muito condizente com aquilo que a gente encontra. A gente que estuda a literatura grega antiga no original, a gente encontra uma outra coisa que não é aquela que está sendo comentada muitas vezes na internet. Então, o que eu queria deixar claro aqui? O verso do Carlos Alberto Nunes é muito interessante, eu recomendo a leitura para todo mundo, a leitura em voz alta, respeitando as tônicas e os ritmos e tal, mas ele não é um verso que, digamos assim, é muito fiel à dinâmica e à flexibilidade do verso original do grego antigo.
o verso do Carlos Alberto Nunes é um verso monotônico, né? Ele é monótono, melhor falando. Ele tem exatamente o mesmo ritmo em todos os versos, né? Ele não tem muita flexibilidade de ritmo. O ritmo é muito maneiro, é muito divertido de ler, mas ele não oscila, ele vai ser sempre o mesmo, você vai ter uma tônica e duas átonas. E eu estou tentando evitar aqui entrar em discussões muito técnicas sobre o verso, tanto o grego antigo quanto o verso do Carlos Alberto Nunes. Só para vocês terem uma ideia mesmo, e eu queria que vocês levassem isso para vocês de maneira geral nos estudos de literatura grega. O verso homérico original era um verso extremamente dinâmico e flexível. Ele alterava o ritmo a depender das suas disposições de sílabas longas e breves. Havia uma grande flexibilidade e uma grande abertura, né? Um dinamismo muito grande no uso dessas sílabas longas e breves que permitia que o verso homérico ele oscilasse de ritmo, de um verso para o outro. Da mesma forma, a poesia homérica de maneira geral e a poesia épica como um todo, ela se permitia uma série de fenômenos, né, de alterar a prosódia original, a sonoridade original da língua grega, que a gente em língua portuguesa não usa, seja por prosódia do português, por aspectos originais do português, seja por convenção poética. Então, o verso grego, na poesia homérica, a gente poderia ter uma sílaba breve se alongando. A gente chama isso de alongamento artificial de uma sílaba. Então, para quem não conhece, né, o grego antigo ele não tinha como aspecto mais relevante a diferença entre sílabas tônicas e átonas, mas entre sílabas longas e breves. E essa diferença, que é muito importante na língua grega, podia ser alterada em determinados contextos na poesia homérica. Ele podia alongar uma sílaba que era originalmente breve. É como se a gente mudasse, né, a sílaba tônica, né? O equivalente em português seria mudar a sílaba tônica de uma palavra, que não é muito comum, a gente não vê isso em poesias escritas em língua portuguesa. O único exemplo que eu consigo pensar aqui, que eu gosto de citar para os meus alunos, é a cantiga Atirei o Pau no Gato, né? Não sei se vocês já repararam, mas no final da cantiga, a canção fala assim, né? Atirei, o berrou que o gato deu, né? O berrou que o gato deu é o berro. O que acontece aí, né, nesse fenômeno, é o deslocamento da sílaba tônica de bé para rô, para se encaixar, né, no ritmo e na divisão, né, da canção original. Então você desloca uma sílaba tônica de uma posição para outra para que o ritmo da canção fique igual. Isso acontece na língua portuguesa, mas é bem mais raro, né? Eu só consigo pensar em poucos exemplos, geralmente de canções, e não de poesias escritas. Então, esse fenômeno seria o mais próximo que a gente tem das coisas que Homero poderia fazer, mas ainda assim é pouco comparado com a flexibilidade que o hexâmetro tinha. Tem várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhes aqui, vários fenômenos históricos e tal, consoantes que se perderam e que alteram a metrificação do verso homérico, mas só para vocês terem uma ideia que a predisposição, né, das pessoas a acharem que um verso metrificado em português, que é o que a gente está vendo até agora, né? A gente viu a tradução do Odorico Mendes, decassílabos, a tradução do Haroldo e do Trajano em Alexandrinos, e agora a tradução do Carlos Alberto Nunes com esse verso novo que ele inventou. Todos esses versos são versos metrificados, eles têm um número fixo de sílabas poéticas. Essa noção de que essa seria a forma mais condizente de traduzir Homero, porque ele também seria um verso metrificado, eu acho que ela precisa ser um pouco desconstruída. A gente precisa abrir um pouco a nossa concepção acerca do verso homérico para entender que ele tinha uma flexibilidade muito grande. Então não tem nada errado traduzir a poesia homérica em versos livres. Para mim, no meu gosto, no meu entendimento, um verso livre bem traduzido, né? Porque verso livre não é anarquia, não é completa ausência de regras e tal. Todo verso ele tem um ritmo. Então, um verso livre bem traduzido ele pode dar conta plenamente do ritmo da poesia homérica. Por quê? Os versos da poesia homérica no grego original eram muito dinâmicos. Eles não eram, como no caso do Carlos Alberto Nunes, um verso que tem sempre o mesmo ritmo. Tudo isso não é para criticar a tradução do Carlos Alberto Nunes, é só para abrir e expandir a concepção de vocês de como é que era o ritmo da poesia homérica. Era um ritmo muito flexível. E aí também não tem nada errado de traduzir esse ritmo flexível por versos metrificados em português. Eu só acho que o consenso, às vezes,
de maneira geral, que a gente encontra assim na opinião geral, talvez fora da academia, de que a melhor tradução da Ilíada e da Odisseia vão ser em versos metrificados, seja no verso do Carlos Alberto Nunes, seja num decassílabo ou no alexandrino, eu acho que esse consenso ele não está muito, ele está um pouco equivocado. Essas traduções têm seu valor, obviamente, mas vamos ter calma para não projetar no verso homérico as mesmas questões, a mesma estrutura que a gente tem num verso em língua portuguesa. O verso homérico é muito mais dinâmico que os versos que a gente tem em língua portuguesa, beleza? Tudo isso é um preâmbulo para a gente falar das próximas duas traduções, que são traduções em versos livres, e isso não é um problema algum, né? Bons versos livres podem dar conta do ritmo homérico muito bem. Então vamos lá para a nossa próxima tradução, a de Frederico Lourenço. As traduções de Frederico Lourenço, geralmente, são aquelas que a gente recomenda para os alunos de graduação lerem, né? Na universidade, eu geralmente costumo recomendar essas traduções da Ilíada e da Odisseia, são publicadas pelo Penguin Classics, né? Então elas são fáceis de achar para comprar, são boas traduções. Por que a gente costuma recomendar ela na graduação? Porque elas são as traduções mais fáceis que a gente tem para leitura. Então, se vocês estão com medo de ler um poema narrativo, não sei se eu vou conseguir ler, é difícil, acho poesia difícil. As traduções do Frederico Lourenço são bem tranquilas, elas têm uma leitura muito fluida, muito tranquila, são bastante acessíveis. Então, em geral, na graduação, você não quer assustar os alunos, né? Que chegam lá nos primeiros semestres, segundo semestre, pegam uma disciplina de literatura grega, você botar uma tradução muito difícil, vai sair todo mundo correndo da disciplina e trancar a matéria. Então, a gente recomenda as traduções de Frederico Lourenço, né? Quando eu fiz a minha matéria também na graduação de literatura grega, era recomendada, apesar de eu ter lido a de Carlos Alberto Nunes, porque ela é muito fácil e é muito acessível à leitura. Então vocês não vão ter muita dificuldade, vão entender a narrativa do poema muito bem. E é uma tradução que prioriza, né, que enfatiza a adequação semântica ao significado do original. Então, ele se preocupa em traduzir os versos homéricos da maneira que seria mais correta com o conteúdo, o sentido do verso original. Só que ao fazer isso, ele sacrifica, obviamente, algumas coisas. Ele sacrifica o lado poético da tradução. Então, é uma tradução que não vai se preocupar tanto com o ritmo, com a sonoridade dos termos. Você perde também um certo estranhamento da poesia homérica. Então, é importante para a gente ter uma noção de como é que era a poesia homérica num período arcaico, tá? Por um lado, o dialeto homérico, o dialeto que a gente escuta nos poemas homéricos, na Ilíada e na Odisseia, é um dialeto que era bastante acessível para o público do período arcaico. As pessoas entendiam os poemas homéricos. Eles não eram incompreensíveis ou muito difíceis de entendimento. Eles eram, no geral, versos bastante compreensíveis. Então as pessoas participavam lá das experiências, né, se expunham à canção da poesia homérica e entendiam o que estava acontecendo. O que algumas traduções que são um pouco mais difíceis podem fazer com que vocês tenham a impressão de que os poemas homéricos eram muito difíceis, que não é o caso. A gente tem poemas muito difíceis na tradição grega antiga, mas não é o caso da poesia homérica. Por outro lado, o dialeto homérico ele não era um dialeto que foi usado para comunicação. As pessoas não falavam da maneira como Homero cantava a sua canção. Então, o dialeto homérico ele é um dialeto artificial, poético. Por isso, eu acho que uma tradução de Homero ela tem que ficar meio que no meio lugar entre uma tradução fácil e acessível, para poder reproduzir, né, esse entendimento de que os poemas homéricos eram acessíveis para o público original da sua poesia, mas eles têm que ter um pouquinho de estranhamento também, porque não pode ser simplesmente a maneira como a gente fala cotidianamente, porque aí você perde esse outro lado da poesia homérica, que era um lado artificial, né, uma construção poética de linguagem. O dialeto era inventado pura e simplesmente apenas para poesia, ele não era usado no cotidiano das pessoas. Então, a tradução do Frederico Lourenço ele acaba perdendo um pouco esse lado da artificialidade, né, do estranhamento de ler a poesia homérica e prioriza a acessibilidade. Então, é uma boa tradução, a gente recomenda na universidade, então se vocês lerem na tradução do Frederico Lourenço, vocês vão ler na tradução que é mais utilizada nas universidades brasileiras que eu conheço, pelo menos. Mas tem que sempre tomar cuidado para pensar por esse outro lado, né? Lembrar que, infelizmente,
como toda tradução perde alguma coisa, a tradução do Frederico Lourenço perde um pouco as questões estéticas, de ritmo, de sonoridade da poesia homérica e perde um pouco esse estranhamento que o dialeto homérico deveria provocar no seu público original. Apesar disso tudo, eu recomendo a tradução do Frederico Lourenço para quem está com medo de ler um poema narrativo muito longo. Quem já leu outras traduções, já vi muito na internet, no Reddit, as pessoas comentando que tentaram ler a Ilíada, a Odisseia na tradução de alguém e não conseguiram avançar, né? Não conseguiram terminar o poema porque era muito difícil. Se esse é o seu caso, a tradução do Frederico Lourenço é muito útil para vocês, tá? Porque ela vai ajudar vocês a conseguirem terminar o poema. Então, essa é a nossa tradução mais acessível de todas que eu comentei aqui. Recomendo a leitura do Frederico Lourenço para vocês que querem ler um poema da maneira mais acessível possível. A sexta tradução que eu vou recomendar para vocês é a tradução de Christian Werner. Essa é a tradução que eu hoje utilizo para dar aula de literatura grega. Nas oportunidades que eu já dei aula de literatura grega, seja na universidade ou fora dela, geralmente eu uso os trechos da tradução de Christian Werner. Eu tenho que fazer alguns disclaimers aqui, alguns adendos para deixar claro para vocês algumas coisas, né? O Christian foi o meu orientador, tanto do mestrado e do doutorado, assim como eu tenho uma boa relação com ele, de maneira geral. Então, a gente se trata muito bem, a gente se relaciona bem. Então, é óbvio que isso vai influenciar na minha avaliação da tradução do Christian Werner. Então, não tome a minha palavra como lei nem nada e leiam os poemas homéricos, as traduções de Christian, se vocês puderem ter acesso a algum tipo de amostra para vocês formarem a sua própria opinião sobre as traduções dele. Por que eu gosto de utilizar as traduções de Christian, né? São traduções em versos livres, assim como a do Frederico Lourenço, então não é uma tradução metrificada, como eu já comentei com vocês, isso não é um problema para mim. São traduções que, para mim, são fáceis de ler, elas são acessíveis à leitura, mas ao mesmo tempo elas mantêm alguma coisa daquele estranhamento que eu comentei com vocês. Então aquele dialeto artificial homérico está preservado de alguma maneira por algumas escolhas da tradução do Christian. Além disso, de todas as traduções que eu comentei aqui, essa é, se não me engano, a única que menciona um paradigma muito importante dos estudos homéricos do século XX, que é a teoria oral. Então, não vou aqui entrar em detalhes, porque eu quero fazer um outro vídeo no canal só sobre teoria oral, nos estudos homéricos. A teoria oral é uma das grandes revoluções dos estudos homéricos no século XX. E basicamente, né, simplificando um bocado o que a teoria oral diz, ela vai enfatizar aspectos da oralidade da poesia homérica. Ela vai enfatizar que os poemas homéricos foram compostos, em primeiro lugar, para serem declamados e improvisados em performance, né? Eles eram cantados, escutados, eles não eram lidos num texto escrito. E por conta disso, uma série de fenômenos que geralmente são ignorados pelos tradutores são importantes para a composição dos poemas homéricos. Então, o que eu vou citar aqui, o mais evidente para quem está lendo numa tradução que preserva isso, é a questão da repetição. Os poemas homéricos são muito repetitivos. Não só em trechos muito longos, você vai ter repetições de falas inteiras em alguns casos, como você vai ter repetição de fórmulas, de pequenos pedacinhos do texto, né, que são como peças de um quebra-cabeça, que vão ser combinadas por Homero de formas criativas para criar o seu texto. Essas fórmulas vão ser repetidas ao longo do poema e vão ter significados muito parecidos sempre que elas aparecem. Não quero entrar em detalhes, né, do estudo da teoria oral, mas para a teoria oral, essas fórmulas são muito importantes para o estilo homérico. E, em geral, a gente tende, nas traduções, a evitar esse tipo de repetição. Por quê? Por um lado, em língua portuguesa, a gente não gosta muito de repetição, né? A gente considera até um vício de escrita, uma pessoa que repete muito as mesmas expressões e tal. A gente corrige, né, numa redação. Se a pessoa usa a mesma palavra várias vezes, a gente modifica a palavra e tal. Mas também porque se você não chega na tradução por meio de um viés teórico específico, você não vai reparar nessas repetições. Às vezes elas acontecem ao longo de muitos versos de distância, certo? Tem uma fórmula que aparece no canto 2 e vai reaparecer no canto 6. Então, você tem centenas de versos ali dividindo esses dois cantos. É normal que as pessoas não reparem, não notem, não traduzam da mesma maneira. A tradução do Christian se preocupa em preservar alguns aspectos dessa oralidade. Óbvio que não dá para ser perfeito, porque
não tem jeito, né? As traduções vão sempre cometer algum tipo de traição com o texto original, mas eu acho interessante uma tradução que se preocupa com esse aspecto do estilo homérico. É um estilo de poesia eminentemente oral, primariamente oral e posteriormente escrito. Então, preservar alguns dos elementos estilísticos da oralidade da poesia homérica é muito interessante. Por isso que eu gosto muito da tradução de Christian. E é óbvio que também isso tem a ver com minha própria predisposição teórica. Eu estudo os poemas homéricos sobre a ótica da teoria oral. Então, não só vocês têm que tomar cuidado com minha indicação aqui, porque, por um lado, eu sou orientando o Christian, tenho uma boa relação com ele, eu fui orientando o Christian, tenho uma boa relação com ele, mas, por outro lado, também uma metodologia de tradução, a teoria que ele está usando como base da tradução é uma teoria que eu também gosto e que eu compartilho. Nem todo mundo gosta dessa teoria, então isso vai influenciar na minha escolha da tradução do Christian Werner. É a tradução que não foi a que eu li na graduação, mas é que eu uso hoje. Outra coisa legal da tradução de Christian é que ele é um tradutor de poesia épica, então ele tem traduções publicadas de Hesíodo, um outro autor do período arcaico. Então você vai ter tradução dele da Teogonia e de Trabalhos dos Dias. Então se você quiser ler os grandes poemas do período arcaico, tudo pela tradução de uma mesma pessoa, então ler pelo Christian Werner vai ser legal, porque você vai conseguir ler tanto a Ilíada e a Odisseia como a Teogonia, os Trabalhos e os Dias, beleza? Então recomendo a tradução do Christian para quem gosta de ler um texto que é um pouco mais difícil, mas não é completamente inacessível, é um texto que é bastante compreensível ainda, e para quem tem curiosidade de encontrar uma tradução que preserva algo desses elementos da oralidade do poema. Então, a tradução do Christian é muito interessante nesse sentido, tá? O meu único problema com a tradução de Christian não é um problema com a tradução em si, é um problema com a edição que eu tenho, é que as edições que eu comprei pela Ubu são edições muito bonitas. Se vocês olharem aqui, você tem o estilo, né, da capa e tal, um trabalho muito legal de um artista plástico, muito interessante. Eu gostei bastante, é provavelmente uma das edições mais bonitas, né, da Ilíada e da Odisseia, mas como vocês podem ver aqui, a edição não é muito boa. Então a Ilíada aqui já foi pro brejo, né? Descolou completamente o livro. É a única tradução que eu tenho que aconteceu isso. Por exemplo, a Carlos Alberto Nunes, que eu tenho desde a graduação, não descolou nada. A Odisseia está um pouco menos destruída, porque eu ensinei menos a Odisseia do que a Ilíada, mas os dois livros eu acho que eles têm problemas muito graves na composição, né? Aí eu não sei se eles corrigiram isso. Eu sei que tem tradução da Ilíada pelo Christian, que saiu pela Kozak Naif, talvez a edição seja um pouco mais bem estruturada e não tenha esses problemas, mas infelizmente, apesar de eu achar que a edição é possivelmente a mais bonita que a gente tem sobre a Ilíada e a Odisseia aqui em língua portuguesa, gosto muito do trabalho, né, da capa, das imagens que foram produzidas ali, mas infelizmente a edição tá bem ruim na que eu comprei lá em 2020, 2021, num box. Não sei se eles melhoraram isso, então isso é algo para vocês ficarem também atentos, caso isso ainda continue acontecendo. É uma pena, porque é uma das minhas traduções favoritas, né? É a tradução que eu uso, é a que eu mais gosto de usar em aula, mas a edição do livro deixou a desejar, tá? Então, infelizmente tem esse problema, é bom que vocês saibam disso. Mas vamos adiante, né? Vamos para a nossa última tradução, que é a tradução do Leonardo Antunes. A tradução de Leonardo Antunes é a tradução mais recente que a gente tem da Ilíada e da Odisseia. Eu não tenho tanta experiência com ela comparado com todas as outras, né? Quando eu dei aulas sobre o assunto, elas não tinham sequer saído. Acho que a tradução da Odisseia tinha acabado de sair quando eu dei o meu último curso sobre a Ilíada. Então, é algo que eu não tenho tanta experiência de ver, dos alunos comentarem e tal. Então, algumas das coisas que eu vou falar aqui podem estar desatualizadas, mas ainda assim eu acho importante comentar a tradução do Leonardo, porque ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem canal no YouTube também, que eu vou tentar linkar junto com o do Trajano Vieira. Eu recomendo que vocês acompanhem. Ele posta aulas e vídeos sobre temas interessantes da literatura grega antiga. E ele utiliza uma solução muito curiosa para traduzir a Ilíada e a Odisseia. Ele se utiliza de decassílabos duplos. O que isso quer dizer, né? Ele pega o verso homérico, o hexâmetro datílico, e ele transforma o hexâmetro em 2 versos no português de 10 sílabas poéticas.
É uma solução muito interessante. Imagine, né, se a gente estava vendo lá o Dorico Mendes traduzindo o verso enorme dos poemas homéricos por um único verso de 10 sílabas. O quão difícil é fazer isso, e o Leonardo Antunes vai lá e faz em 2 versos de 10 sílabas. Então é o dobro de sílabas que o Odorico Mendes tinha acesso. Isso permite com que a tradução dele seja muito menos sucinta, né? Não tenha que encaixar tanta coisa em tão pouco espaço. Então eu não tenho acesso às traduções do Leonardo Antunes, mas ele no canal no YouTube dele postou alguns versos, alguns trechos dos poemas, tanto da Ilíada quanto da Odisseia. Eu acho que a Odisseia acabou de sair, saiu em maio de 2025, né, em maio desse ano. A Ilíada saiu tem poucos anos, se eu não me engano, se não foi ano passado. Mas vocês podem ir lá no canal no YouTube dele e escutar a tradução, tanto na declamação dele como de outras pessoas que estão lendo os poemas dele. Se eu não me engano, ele já postou vídeos com outras pessoas declamando os seus versos. E eu gosto muito, eu gostei muito do que eu escutei. Ela tem a vantagem de ser, eu acho, ela encaixa num nicho muito importante, porque ela tem uma vantagem de ser possivelmente a tradução em versos metrificados mais acessível que a gente tem em língua portuguesa. Geralmente as traduções em versos, todas aquelas que eu citei aqui, elas são um pouco mais difíceis do que as traduções em verso livre, né? Em verso metrificado é mais difícil do que aquelas em verso livre. Então, isso tem a ver, né, com você ter que modificar o conteúdo para encaixar no ritmo lá do verso que você está utilizando, e o fato de que o verso hexâmetro datílico grego ele é bastante extenso para os versos que a gente tem em língua portuguesa. Então, a opção de Leonardo Antunes usar 2 versos facilita muito, permite com que ele encaixe muita coisa nesses 2 versos e acabe produzindo, né, uma leitura de muita facilidade sem sacrificar, né, o ritmo do verso. Mais uma vez, ele está usando decassílabo, esse verso super tradicional em língua portuguesa. Então, para quem gosta de poesia metrificada, para quem tem essa curiosidade de ler um verso ritmo, né, um verso que tem um ritmo bastante fixo, rígido, e que acha que o ideal seria traduzir Homério por essa via, a tradução do Leonardo Antunes permite, ele se utiliza dessas estratégias de tradução, ao mesmo tempo que não produz um texto de muito difícil acesso, muito complexa a leitura, ou muito travado, ou nada do tipo. É uma leitura muito fluida, muito dinâmica, então isso é muito salutar, né? Eu acho que ocupa um espaço nas traduções em língua portuguesa que a gente não tinha antes, que eram traduções de versos metrificados, e que fosse acessível para um público que não conhece os poemas, que está chegando ali na primeira leitura, né, para conhecer o universo da poesia homérica. Recomendo então para quem quer ler um poema acessível, mas ao mesmo tempo não quer perder um pouco, né, dessa questão do ritmo, da poesia metrificada. A tradução do Leonardo Antunes se encaixa exatamente nesse lugar, nesse espaço, e é muito interessante, né, que ele tenha tomado essa decisão. Se você poderia, né, criticar, a única coisa que você pode criticar é o fato dele usar 2 versos para traduzir em um só. De qualquer forma, assim, no verso homérico, o verso é muito grande. Então a gente tem no verso homérico, no verso épico de maneira geral, a gente tem aquilo que a gente chama de cesura. A gente tem uma pausa no meio do verso que divide o verso em 2. Então essa pausa, obviamente, que não é tão grande quanto a pausa do final do verso, mas ela tá ali para você puxar um ar, você respirar antes de chegar no final do verso. Se você lê um verso homérico, né, ou um verso épico, seguido, né, sem fazer nenhuma pausa, né, durante o verso, você vai perder o ar no final. Já fiz isso muitas vezes, ignorando a cesura. Quando chega no final do verso, você já está perdendo o ar. Então a cesura é um aspecto importante da poesia homérica. Ela é muito mais evidente, muito mais forte do que a cesura em língua portuguesa. E você poderia defender, né, que usar 2 versos reproduz exatamente essa cesura no final do verso, ainda que de uma maneira um pouco mais forte. Um problema que eu tenho com a tradução do Leonardo Antunes, que eu não sei se é um problema verdadeiro, porque eu não usei ainda ela em nenhuma aula, mas essa coisa de você ter 2 versos em vez de um, pode dificultar, né, na hora que a gente vai utilizar a tradução em sala de aula. Porque se eu estiver usando uma tradução que, sei lá, a tradução do Christian, por exemplo, e aí eu tenho que checar, eu falo para os alunos, olhem aí o verso 127 do canto 2.
Esse 127 vai dar diferente do verso 127 do Leonardo Antunes. É óbvio que ele botou lá, na tradução dele, entre parênteses, os versos originais, mas de 5 em 5. Então, às vezes, acessar o verso correto pode ser que seja uma dificuldade, mas também não é o fim do mundo, não é nada assim muito drástico. É só uma coisa que é algo para se ter em mente, né? Para o uso em sala de aula, talvez possa gerar algum tipo de atrito, mas não é nada muito radical que vai atrapalhar a sua leitura. Beleza? Então essa é a última tradução de hoje, a tradução de Leonardo Antunes. Então é isso, esse é o vídeo, eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Eu queria fazer um vídeo sobre esse tema para ter registrado no YouTube alguém elencando, né, todas as traduções completas que a gente tem da Ilíada e da Odisseia, para orientar, né, vocês a escolherem qual a melhor tradução. Além dessas traduções que eu citei, você tem as traduções em prosa, que eu não conheço, e recentemente também, eu acho que o André Malta, um professor da USP, publicou versões de trechos da Ilíada e da Odisseia. Só que não são versões completas, por isso que eu não comentei aqui. São versões de trechos selecionados dos poemas, tá? Então, das versões completas, são essas as que eu conheço, são essas as que eu recomendo, com aqueles comentários que eu fiz para cada uma. Escutem aí, folheiem os versos, folheiem os poemas, e aí tomem a decisão de vocês de qual seria a melhor tradução para a leitura dos poemas homéricos. Eu espero que isso tenha sido útil. Se vocês gostarem do vídeo e se vocês quiserem acompanhar mais coisas daqui do canal sobre literatura grega, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Obrigado por terem aqui participado e escutado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.